para eu poder ver o mapa mental mais limpo. Tranquilo, Alan. Então, bom dia. Iniciou a gravação, professor. Tá. Ok. Bom dia e... O que eu ia falar? Assim, o grupo da gente está faltando ainda 2 pessoas, que elas vão entrar de 9h20. E aí a gente vai começar o debate, porque vai precisar algumas pessoas saírem antes. Então, a gente vai começar agora. E depois as outras 2 pessoas entram e a gente conclui todo mundo junto, certo? Certo. Então, cada um, quando for falar, diz seu nome, tá bom? Consegue, Pedro, começar? Com o que é a proposta de valor? Uhum. Tá gravando já? Tá. Tá, sim. Bom dia. Eu fiquei responsável pela peça de proposta de valor. Então, eu vou passar mais ou menos pelo mapa... O mapa... Eu esqueci o nome. Mapa... Me ajudem. Conceitual. Conceitual. E eu vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem ver. Só um minutinho. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo o Hilda. Isso, tá aparecendo o Hilda. Acho que tu escolheu a aba errada para compartilhar. Foi. Então, mas já dando início... Deixa eu carregar aqui. Já dando início, a proposta de valor ela vai estar relacionada ao segmento de clientes, a relação com o cliente, e quando eu penso em proposta de valor, eu tenho que pensar qual é o que é que meu público quer, qual é o serviço que eu vou prestar ao meu público, e também quem é o meu público, que vai ser a partir dos segmentos de cliente. Então, não adianta eu colocar, pensar em uma empresa e colocar um produto que não vai atender o público que eu quero. Por exemplo, os meus pães que eu vendia. Então, eu não posso, vai ser todo mundo que vai querer comprar um pão de fermentação, pagar por um pão de fermentação natural, de longa fermentação. Vai ter pessoas que vão achar o preço alto. E então, eu tenho que planejar quem vai ser meu público, para quem é que eu quero vender isso. O que vai definir também é a relação com o meu cliente. Então, como é que eu vou prestar minha assistência para o meu cliente e para o meu consumidor? Se essa assistência ela vai ser online, se essa assistência vai ser mais interpessoal, se eu vou estar disponível a essa pessoa sempre no WhatsApp, por exemplo. E essa proposta de valor ela deve ser honesta. Ela deve reproduzir o que realmente eu estou oferecendo. Tem que ser um valor justo, que o cliente ele veja que aquilo que ele está comprando, ele está pagando um valor justo. Tá bom? Outra questão é o diferencial do meu produto. O que vai despertar no meu cliente que esse produto seja... Qual vai ser a curiosidade que o meu produto ele vai despertar no meu cliente que vai interessar nele? Aí a gente vem para a parte que é uma necessidade do meu cliente. Tem a parte que é um analgésico, ele vai resolver o problema do meu cliente, é o que ele quer. Eu vou sanar uma necessidade dele. Então, quando a gente fala em proposta de valor, a gente engloba toda essa parte. Então, a gente volta de novo para a parte de segmento de cliente, que é justamente essa parte do público que eu já tinha falado. A proposta de valor ela também pode se direcionar para o foco do meu custo. Se eu quero uma empresa por exemplo, com foco no custo reduzido, tipo aquelas lojas que vendem peças de roupa a R$15. Então, eu vou focar em reduzir custos para eu poder conseguir vender essas peças de roupas a R$15.
Outra coisa que vai estar relacionada também é como eu vou entregar esse serviço. Deixa eu procurar aqui que eu esqueci. Como vender esse produto, como vai chegar ao meu cliente, se vai chegar de carro, se ele vai vir buscar. Então, isso também vai entrar na proposta de valor, vai estar ligada. E, basicamente, é isso. A proposta de valor ela vai se resumir nessa questão. Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Consegui entender, sim, Pedrinho. A única coisa que a gente tem que ver quando a gente vai ajeitando o mapa todo, como é que a gente vai colocar isso aí? Se vai colocar nesses ramos, como você fez, Sim. perguntando o que é, como é que vai ser, para a gente poder ficar um mapa só, porque pelo que eu entendi, tem que entregar um mapa só, certo? Certo. E aí, quando eu compartilhar o maior, a gente pode ir mexendo nisso. O segundo é segmento de cliente. Quem foi que ficou com segmento de cliente? Foi eu, meu bem. Tu quer compartilhar? Eu tô. Se não, eu passo para o próximo e depois a gente volta para você. Não, eu vou. Só vou pegar aqui o mapa para conseguir compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu tô pelo celular, rapidinho. Gente, no meu, quem poderia compartilhar? Que eu só tô no celular. Fica um pouquinho. Compartilha. Quer que eu compartilhe o teu, Rai? Pode ser, pronto, perfeito. Vou só compartilhar. Eu não estou escutando nada. Tem alguém falando? Não, ainda não. Ok, obrigada. Pronto, vamos lá. O segmento de clientes ele está basicamente relacionado com a gente definir o nosso público-alvo, certo? Então, nós temos os tipos de segmento. Tem o mercado em massa, que ele não tem uma segmentação, a proposta dele é atingir todas as pessoas sem nenhum tipo de critério. Por exemplo, geladeiras e geladeiras eletrodomésticos. Eles atendem todo tipo de pessoa, independente da sua classe, independente do seu ticket médio, da sua etnia, da sua cultura, enfim. Ele vai atender todo mundo. Tem o nicho de mercado, que ele é bem especializado, ele é basicamente feito sobre medida para os clientes que eles vão atender, que tá, por exemplo, eu coloquei um exemplo aí de fabricante de autopeças. Ele só vai atender um mercado específico, bem encaixado. Às vezes tem até uma marca especializada do carro, dos tipos de carro que eles vão atender, entendeu? Aí o outro é o segmentado, que ele atende dois tipos de cliente, mas com diferenças mínimas. Você pode ir para um pouquinho para a lateral aí, Rachel? Mas com diferenças mínimas. Por exemplo, tá. Aí não tem um exemplo. Ele não tem exemplo nesse tipo, porque ele acaba encaixando nos outros. Ele vai ter uma diferença mínima, mas ele vai querer atender todos, tá? Os multilaterais, eles atendem todos os tipos, eles querem atender vários tipos de pessoas. Na verdade, eles atendem duas pessoas
distintas, se eu não me engano, acho que eu estou um pouco confusa. Ele vai ter uma variação grande. Ah, sim, ele vai ter uma vasta variação de produtos. E tem um diversificado, que ele atende mais de um segmento de cliente, por exemplo, operadora de cartão de crédito, que ele tem que atender tanto a pessoa que está comprando, como a pessoa que vai vender. Ele tem que ter o produto, que no caso que é a maquininha, e o cartão para o cliente. E aí a gente pode ir para a identificação de perfil. A identificação de perfil. Ah, jovem, tá tudo certo. Para identificar o perfil é o seguinte: você vai olhar o. Você pode ir um pouquinho para a lateral, Bert, só para mim dar uma visualizada. Certo. Tem 3 tipos de identificação de perfil: o geográfico, o psicográfico e o demográfico. O geográfico, você vai tentar definir o seu perfil por regiões, por exemplo, cidade, país ou região. E aí tá errado, mas a região, ela entra em zona rural e zona urbana. Aqui tá com um errinho que a gente pode ter uma organização depois. O demográfico, que ele vai entrar na questão de idade, etnia, religião, gênero, escolaridade e renda. E o psicográfico, que ele entra mais na questão social. Então, vai ser status social, estilo de vida, traços de personalidade, comportamento e o que a pessoa consome. E aí, para definir o seu cliente, você tem que estabelecer os seus critérios. Então, qual vai ser a profundidade da dor? Até onde você vai querer atingir o seu cliente? Você tem que descobrir a profundidade da dor dele para você conseguir sanar essa necessidade. Até o alcance, no caso, seria até onde o seu cliente vai com você, até onde ele vai com a sua empresa. Os orçamentos estão relacionados a ticket médio, mais ou menos, até onde o seu cliente vai pagar pelo seu produto. O tamanho do mercado qual o tamanho do mercado que você está entrando e se esse mercado atende o quanto esse mercado está congestionado para o público-alvo que você quer atingir. E o valor é que se seu cliente ele atende o valor do mercado que você quer entrar. Por exemplo, quando você cria um empreendimento, você tem um valor. O seu cliente ele está atendendo esse valor que você criou? É basicamente isso. E aí tem os clientes e as empresas, que no caso seriam os grupos que vocês teriam que criar, que são os grupos similares, pequenos grupos, que são feitos através dessas similaridades, né? Similaridade de interesse, perfil social, perfil demográfico, perfil de comportamento, necessidades e motivação. Então, é basicamente isso. Você pega todos esses blocos, você faz essa análise, essa autoanálise, para você criar sua segmentação de cliente. Pode parar, Rachel. Pronto. Agora a gente passa para o Canvas, né? A gente passa para canais. Eu vou compartilhar o teu também, tá bom, Suzy? Tu podes compartilhar minha parte, Cíntia, por favor? Obrigada. Então, tratando da parte de canais, a gente percebeu que, ao contrário do que muitas pessoas costumam pensar e até praticar,
os canais eles não estão focados somente em pontos de venda. E eles são divididos, se estabelecem como caminho para chegar até os clientes. Então, quanto mais curto e quanto melhor o custo-benefício, mais eficaz vai ser esse canal. E eles são divididos em etapas de comunicação a partir do modelo de negócio Canvas. Então, ele parte da questão do conhecimento, fazer com que a empresa seja conhecida, venha a público para o cliente, a empresa, o produto, o serviço com que a gente trabalha. Então, isso é feito através dos canais de publicidade, através do marketing. A questão da avaliação, que é bem importante, que é oferecer ao cliente uma maneira de validar a experiência que ele teve com a nossa empresa. Então, às vezes, a gente só vende e não consegue disponibilizar para o cliente uma forma de expressar o seu contentamento ou até mesmo o seu desagrado com o produto. E quando a gente leva o conhecimento de que aquele produto, aquela empresa, aquele determinado serviço existe, tem toda a questão do encantamento para que se chegue à compra, né? E da compra partem os meios de aquisição, que pode ser uma loja física, pode ser compra e venda online por site, aplicativos, mídias sociais, telefone. A entrega ela também pode ser física ou digital. A gente tem hoje vários produtos que são digitais, os e-books, por exemplo, os cursos gravados. Então, tudo isso, as videoaulas, tudo isso são produtos que podem ser entregues de forma digital. E uma parte importantíssima, não só para a retenção do cliente, mas para a aquisição de novos clientes, é o pós-venda. A gente tem que dar todo um suporte, dependendo do tipo de produto ou serviço prestado. O acompanhamento ele vai se prolongar, mas tem que haver todo esse suporte de como, por exemplo, o cliente recebe um produto, ele precisa saber como montar, e é para isso que existem os manuais de instrução, formas de uso, questões de trocas e devoluções por variadas necessidades e, finalmente, o feedback, que se entrelaça à questão da avaliação. E a questão dos meios de aquisição, se a gente for parar para perceber hoje, de uma forma geral, dentro dos 9 blocos no modelo Canvas, os canais eles foram talvez os que mais sofreram modificações durante esse período de pandemia, porque a gente tinha alguns lugares só com entrega física. O cliente só consumia, só podia adquirir determinado produto diretamente na loja, mesmo que ainda houvesse online, propaganda por Instagram, comerciais televisivos, ou panfletagem em rua, panfletagem física mesmo. A aquisição do produto era feita na loja física. E isso foi bastante modificado, principalmente na nossa área de gastronomia. A gente percebe que alguns restaurantes, bares e afins que só trabalhavam com consumo em loja, hoje tem sistema de retirada, sistema de entrega, delivery, e a gente também vê como as coisas têm se digitalizado, partindo para o lado tecnológico cada vez mais, através dos aplicativos. Os canais, eles podem ser diretos e podem ser indiretos. A gente pode trabalhar com recursos próprios e pode trabalhar com recursos de parceiros. A gente pode ter a nossa própria equipe de marketing, de vendas, ou pode utilizar empresas terceirizadas para isso.
E se a gente parar para perceber, dentro da gastronomia, os aplicativos, as plataformas de delivery, como iFood, Uber Eats, eles conseguem atender todas as etapas, a gente consegue, através deles, terceirizar todas as etapas da comunicação, porque a gente consegue divulgar a nossa loja, oferecer o sistema de avaliação e acompanhamento pós-venda ao cliente e toda a questão de compra e entrega. Então, é interessante como a pandemia modificou essa questão, assim, na nossa visão, minha e da pessoa que ficou com a parte de canais no outro grupo, a pandemia ela modificou bastante essa questão dos canais e hoje, dentro da gastronomia, as etapas da comunicação, elas têm sido bem contempladas e tem sido também preferência. E eu falo isso assim, não como achismo, mas eu participei de pesquisas que tratavam dessa questão da retomada e do funcionamento dos restaurantes, e a gente realmente viu, através de pesquisa ao público, que hoje essas plataformas têm sido uma preferência e a gente conclui que elas realmente conseguem atender de forma eficaz todas as etapas de comunicação dos canais. E é isso. Seguindo agora o Canvas, né, a gente vai para relacionamento com o cliente. Eu posso compartilhar, Hilda? Pode, por favor. Eu não estou vendo. Eu vou minimizar esse meu. Pronto. Tu pode voltar para o meu, que eu achei mais fácil. Para mim, né? Então, de acordo com o que foi dado, com a gente percebeu, né, o relacionamento com o cliente, ele, como todo mundo disse, a pandemia mudou tudo, a percepção de todo mundo. Mas o que a gente viu foi os pontos principais que a gente viu na teoria foi o quê? O conceito, né? Você vai ter que conquistar, manter, ampliar e fidelizar. São os 4 pontos principais. Então, você vai ter que conquistar estabilidade, mercado. A gente não quis botar cliente, mas, de certa forma, isso está envolvendo conquistar o cliente, né? A primeira venda que você faz, o voltar, aquele carinho especial que você tem da primeira venda, como se teve gente que fez embalagens com bilhetinhos agradecendo a compra durante a pandemia, que era uma coisa que a gente não via muito. O pessoal passou a fazer muita coisa manual, né? Como se fosse personalizando. Essa personalização cativa muito o cliente. Manter esse cliente, que é manter o padrão, né? O bom relacionamento com o público, ampliar, como a gente diz assim, ampliar os horizontes, ampliar a clientela. Então, na hora que você faz um bom trabalho, que você divulga isso, né? Que você mantém um bom relacionamento com o cliente, você vai estar ampliando seu horizonte e também vai estar ampliando sua clientela, que é uma coisa interessante. E a gente vê assim, fidelizar. O que é fidelizar? É isso, é você fazer de um jeito com que o cliente volte sempre. Ele sempre queira voltar para o seu estabelecimento. Porque, assim, vender coxinha... Ontem eu estava vendo um filme, que foi até a professora Rosélia que passou para a gente, que se chama Estômago, não sei se vocês já viram. Eu sempre quis assistir, mas nunca tinha. Aí apareceu ontem na Netflix para mim. Ele diz assim, fazer coxinha qualquer um pode fazer, mas a coxinha, né, é o que vai fazer o seu cliente. Então, ele tinha um estabelecimento médio para ruim, era uma bodega bem ruinzinha, aí foi treinando o rapaz, e o rapaz se deu muito bem, e estava uma clientela imensa. Mas ele fazia coxinha também. Por que não tinha aquela clientela? Porque a coxinha do rapaz era um diferencial. Ele tinha chegado, recém-chegado do sertão. Se eu não me engano, ele era o personagem. Terminou não dizendo de onde ele era, se era da Paraíba.
Mas ele, com toda a ignorância dele, ele conseguia cativar o cliente, ele atendia de um jeito diferente, ele fazia questão com que as pessoas gostassem, né? E com relação a esse negócio de cliente, tem os tipos, né? A assistência pessoal, ou seja, a interação humana, é aquilo que que os clientes estão querendo hoje muito, é a individualização do atendimento, ou seja, eu fui na McDonald's de outro dia e quase não consegui comprar naqueles totens. É super impessoal, você nunca acha exatamente o que você quer. Eu não gostei disso, eu prefiro o atendimento pessoal, porque realmente eu não consigo comprar. Eu fui também acho que é Burger King, tinha lá a opção vegana. Aí eu achei estranho, eu fui perguntar como é essa opção vegana. Não é vegano, ele é vegetariano, ele tem queijo. E minha filha, como tem intolerância à lactose, é uma coisa que eu sempre tenho que estar prestando muita atenção nisso. Então, não existe opção vegana. Eles não sabem o que é o conceito de vegano, porque queijo não entra em vegano. Né? É porque, assim, minha filha, a gente não é vegana, mas acontece que a comida vegana eu dou a ela, vamos dizer assim, tranquila, que eu sei que é uma comida que não vai ter nada de origem de leite, nada de origem animal. Aí tem esse self-service, que como ela também falou lá, que é aquela relação com que o próprio cliente se serve. Ou seja, ele vai lá, mas mesmo esse mundo self-service, ele teve uma alteração. Porque antigamente self-service era o quê? Você ia lá e você escolhia. É uma coisa, uma ideia, pelo que eu entendi, brasileira, que é o quê? Você pode comer várias pessoas com vários hábitos alimentares diferentes, você pode reunir no mesmo local, de uma forma rápida, né, e bem pessoal. Esses dias eu fui no Mangai, lá em João Pessoa. É um senhor self-service. Tem de tudo para todo mundo. Se você quiser comer só vegetariano, você come só vegetariano. É impressionante. Serviços automatizados. É como se fosse o self-service mecânico. A gente não entendeu bem essa área. A gente ficou dizendo assim, deve ser o quê? Alguma coisa que vem alguma automatização para fazer o self-service. Foi uma coisa que a gente ficou meio em dúvida. E a cocriação, desenvolvimento de produtos e serviços. É você criar um novo. É você fazer alguma coisa diferente. Você ser o diferencial do mercado, para poder conseguir manter esse cliente. Bem, basicamente foi isso que a gente resolveu fazer. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não. Agora, né? Coisa. A diferença. Deixa eu voltar aqui. Tá me ouvindo? Tô. Oi? É comigo? A diferença entre o self-service e esse automatizado não poderia ser, por exemplo, automatizado, tipo aquelas maquininhas. Só nisso, naquelas maquininhas que tem. Mas isso aqui no Brasil quase a gente não usa, né? Aqueles saquinhos, eu acho que é isso. Isso. Foi o que a gente pensou na hora, é o que podia ser. É o que chegava mais perto. Tipo. Mas, assim, para a gente pensar em alguma coisa. Por exemplo, eu fui uma vez numa loja, aí tinha umas comidas que você poderia, congeladas, que você poderia esquentar na hora. Mas não deixava de ser um self-service, não era automatizado. Então, era um freezer, estava muito bonito. Eu tirei até foto na época, que eu achei muito interessante a ideia. Fazia os pratos, tinha comida vegana, comida vegetariana, tinha de tudo. Muito bonitinho, muito organizado, mas não é automatizado. Eu acho que é automatizado mesmo, eu acho que só coisa mais industrial, né? Batatinha, alguma coisa desse tipo. Aquelas máquinas de refrigerante, não sai muito disso, não. Porque a gente chegou mais perto. Por isso que eu digo assim, em termos de serviço, pensando na gente como gastrônomo, é mais complicado, né, de ter alguma coisa automatizada. Não sei se eu pensei errado. É uma coisa bem industrial mesmo, mecânica. Não pense em outra coisa. Pronto. Agora seria seguindo aqui o Canvas, né? Seria fonte de receita. Mas vocês querem falar junto, fonte de receita com concurso, e aí viria atividade de recursos, ou vocês querem falar fonte de recursos
Assim, Felipe, ele gravou um áudio, eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Ele tá na consulta, como eu tinha falado. Aí, eu posso colocar esse áudio dele, fazer um complemento, e aí, na hora que for falar de curso, se ele já tiver saído, aí ele pode completar também. O que é que vocês acham? Pode ser. Por mim, tranquilo. Tá, deixa eu tentar colocar aqui. Quer que eu compartilhe o arquivo? É. Eu não entendi só uma parte, no caso. Vai compartilhar. Eu vi alguma coisa aqui. Conseguiu colocar o áudio? Eu não ouvi. O arquivo. Peraí. Deixa eu baixar aqui. Quer que eu compartilhe? O arquivo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quer que eu Tu conseguiu colocar, não? Deixa eu tentar compartilhar aqui, então. É nesse alternar compartilhamento de tela ou não? O compartilhamento? Como é que está esse arquivo? Tá onde? Não, PDF. Um áudio PDF? Não, pronto. Era exatamente isso. É porque, na verdade, eu não sabia se eu tinha conseguido fazer o compartilhamento da imagem. É o de cima. Pronto. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo colocar o áudio. Vamos ver. Posso colocar? Pode. Dá para ouvir? Vocês estão conseguindo ouvir? Não. Não? Pera, deixa eu tentar no computador aqui para ver se dá certo.
Vamos ver agora. Bem, pessoal, então eu vou ficar com a parte da receita, né, e aí no mapa vocês conseguem ver que a receita, né, a gente conseguiu fazer um fluxozinho, que ela é definida, né, pela entrada do caixa, e a partir da precificação do produto e da forma de pagamento. E a precificação do produto é associada à proposta de valor, né, então, assim, é aquela questão de que você precifica de acordo com como você quer passar o valor do seu serviço ou do seu produto. E tanto a precificação quanto a forma de pagamento são considerados os segmentos dos clientes. E aí a forma de pagamento a gente colocou aqui de uma forma generalizada, até porque é um estudo de Canvas, né? Não é voltado só no segmento de alimentação e bebidas. Então, a forma de pagamento pode ser desde da venda direta, do pagamento pelo uso, da assinatura. Aí deixa eu só aproveitar. No caso, a venda direta é a nossa venda padrão, né? É a venda... você chegar no restaurante ou chegar numa loja e comprar o produto, e aí seria você avaliar seu negócio e definir que a sua entrada de caixa é por venda direta, é pela venda direta ao cliente. O pagamento pelo uso, ele está relacionado a... Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, você vai para um hotel, aí você vai pagar pelos dias que você vai passar naquele hotel. É mais ou menos isso, que é, no caso, pagamento pelo uso exclusivo. Deixa eu colocar o áudio de novo. Da licença, da comissão, do aluguel ou do anúncio. A venda direta é aquela que é uma venda única, direta ao cliente. O pagamento pelo uso é quando você paga pelo uso de um serviço ou produto. A assinatura é quando você paga, às vezes, no caso, né, de bebida ou de comida, tem algumas assinaturas, por exemplo, de vinhos, né, você paga mensalmente e recebe uma caixa de vinhos assinados, com explicações e tal. A licença é baseada no pagamento de um produto ou serviço sem alteração deixa. Geralmente é mais para softwares. A comissão geralmente é em cima de um percentual da venda, né, do preço da venda, né? Já o aluguel é quanto ao o uso temporário de um bem. E o anúncio... Aí tem um ponto, né, que o pagamento pelo uso e o aluguel, que eles são muito... A ideia deles é muito próxima. Mas aí o aluguel, ele estaria mais para, aluguei uma roupa, eu peguei um bem e aluguei e estou usando. Não necessariamente o pagamento pelo uso, por exemplo, no local, né, como é o caso do hotel. Não sei se ficou muito claro, porque realmente é muito próximo o conceito desses dois. E agora deixa eu continuar o áudio. É sobre a divulgação de um produto ou serviço, né? Desses, a gente percebe que boa parte não se aplica ao serviço de alimentação e bebida. Então, acho que quanto à receita, é basicamente isso. Então, a gente se preocupa quanto à precificação, que é o quanto vai ser pago, e como vai ser pago, que é a forma de pagamento. Beleza? E aí, nesse caso, para o custo, eu tô tossindo um pouquinho. O custo, você tem que se preocupar como deixa eu voltar aqui, peraí. Como os seus custos do seu negócio... desculpa, o custo, a receita. Você tem que pensar como é que aquela receita vai entrar. Então, por isso tem as questões de definições, e aí vai depender da proposta de valor, né, da proposta de negócio, do modelo de negócio, de como vai ser esse relacionamento. O meu cliente, para esse tipo de negócio, ele vai preferir pagar de qual forma para poder usufruir desse serviço ou comprar esse produto.
E a precificação está diretamente também relacionada, né, que aí, como que é a outra parte importante, é sem a receita, eu não consigo ter o negócio, né, porque o negócio ele precisa ser rentável e obter lucro, né, senão seria uma instituição. Isabel? Eu parei de ouvir. Eu acho que caiu. Será? Acho que o áudio dela caiu. Que tá aberto o microfone, mas... Ah, não. Tá aberto o Tá me microfone dela ouvindo? ainda. Agora sim. Tá me ouvindo? Uhum. Tá ouvindo? Oi, oi. Sim, dá para te ouvir, Rachel. Acho que foi a Isabel, não? Que falou. Acho que foi ela que falou. Mas eu acho que ela caiu agora, né? Ou saiu. Tá. Eu vou falar o meu bem rapidinho, os dois. E aí, quando ela voltar... Cadê? Ela voltou? Isabel, você vai terminar? Agora? Dá para ouvir você. Tá. Então, só para concluir, aí essa preocupação do preço, né, do qual vai ser o preço do produto, do serviço, é muito importante e está associada à sua proposta de valor, ao quanto aquele produto, porque muitas vezes um produto, ele não tem, o cálculo dele não é simplesmente relacionado ao cálculo para o custo e, no caso, pagamentos, né, de funcionários, enfim, todos os custos e despesas de um estabelecimento. Ele também está associado ao quão valoroso aquele produto, serviço é para o cliente. Então, isso tem que ser levado em consideração. Consequentemente, está relacionado, isso deve ser considerado também a essa questão da segmentação. É basicamente isso, gente. Certo. Então, seguindo aqui, a gente vai ter, que são os dois que estão comigo, que é atividades e depois recursos. Eu vou falar bem rapidinho, porque já está dando a hora e ainda falta, eu acho que uma pessoa é duas ainda, mais duas coisas para completar. Deixa eu compartilhar. Eu estava juntando os mapas mentais da gente, então meio que já está quase tudo junto aqui, para a gente poder ver como é que a gente vai ficar no final, certo? Então, partindo aqui das atividades, que é o primeiro dos dois, né, entre atividades e recursos, a gente tem nas atividades o que ela vai produzir, né? Então, quais são as ações imprescindíveis para que o negócio funcione? Então, já o recurso é como, né? O que eu preciso para fazer essas atividades. Então, os dois andam muito juntos, né? Atividades e recursos. Teve um vídeo que eu vi que ele dizia, olha, você pode até manter todas as atividades e fazer essas atividades com a qualidade menor devido aos seus recursos, né? Então, elas são extremamente ligadas. Ou então, você tem as atividades e você pode selecionar aquelas atividades principais e as outras atividades você vai deixar para depois ou para implementar depois, certo? Então, as atividades, a gente pode dividir elas em categorias, né? Então, quais são as categorias? Produção, resolução de problema e plataforma de rede. Na produção, a gente vai ter aquilo que é voltado muito para a manufatura, né? Então, desenvolvimento de produto. Então, está muito relacionado à parte de quem trabalha com produto, com coisa física, né? Já a categoria de resolução de problemas, a gente tem como atividade principal, né, o serviço. Então, ele vai estar querendo soluções para um problema específico. Então, ele vai buscar aquela solução exclusiva para um problema específico. E eles precisam de aprendizagem contínua e treinamento contínuo. Então, a resolução do problema ela é uma atividade que ela está muito relacionada à prestação de serviço, certo?
Já a plataforma de rede, na minha concepção, né, durante os debates assim, que eu tive com a Clara, eu cheguei na conclusão que ela está muito interligada, tanto com a produção como com a resolução de problemas, porque hoje o mundo ele é conectado, então, basicamente, tanto a produção ela está muito informatizada, como a prestação de serviço ela também está muito informatizada. Então, eles se utilizam da plataforma de rede. E aí, na plataforma de rede, a gente tem a gestão e a promoção do fornecimento de serviço. E aí, essas redes são redes sociais, são plataformas, são softwares, são marcas, né? E aí a gente entra na parte de marca, porque a marca ela influencia muito no valor, no custo. Então, veja, tudo no Canvas está relacionado, né, à proposta de valor principal. Quanto às atividades típicas, a gente pode dividir em 4, né? Pesquisa e desenvolvimento, que é justamente aquela parte que vai estar desenvolvimento de produto, inovação. Então, a parte criativa vai estar nessa parte de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem a parte de produção, propriamente dita, que vai ter seleção de produtos, seleção de processos, seleção de capacidade, planejamento de produção, controle de estoque, manutenção de máquina, controle de produção e qualidade e controle de custo. Então, isso tudo eu preciso olhar para fazer a produção do meu produto. Um marketing que está ligado lá junto a canais junto ao ponto de canais, a gente vai ter as estratégias que Suzy falou, os desenvolvimentos de produtos dos canais, como é que ele vai fazer. Então, está muito interligado com a parte de comunicação, né, dos canais de comunicação com a parte externa e interna da própria empresa. E a venda e atendimento ao cliente, que está ligado ao relacionamento com o cliente, e o pós, que também está relacionado com os canais. Já recursos, né, dentro do Canvas, a gente vai ter os recursos. É tudo aquilo que o negócio precisa para que venha funcionar. Então, se eu preciso de equipamento, se eu preciso de software, tudo que eu precisar vai estar nessa parte de recursos. Então, eu vou listar. Olhando para minhas atividades, o que é que eu vou precisar para conseguir fazer com que ela seja feita da melhor forma possível. Então, a gente vai ter aqui nos recursos, eles podem ser comprados, alugados, adquiridos, e vai estar dividido em 4, físicos, intelectuais, humanos e financeiros. No físico, a gente tem a parte física, de fato, né? Então, computadores, máquinas, batedeira, imóveis, então está tudo relacionado à parte física. Intelectual já é aquela parte que a gente não pode pegar, mas é a parte fundamental da empresa, né? O conceito que a empresa está querendo vender. Então, a parte intelectual é muito ligada à humana, porque quem faz essa parte intelectual são os humanos, né? Os ativos, as pessoas que movem a empresa. E os financeiros é quem vai bancar tudo, no final das contas. Então, ele está relacionado juntamente com os custos e a parte de receita, né? E parceria. Então, basicamente, desse meu aqui é isso. Então, falei rapidinho, porque ainda faltam 2 e já são 10 horas. Suzy vai ter que sair, então deixa eu só parar de compartilhar aqui. Deixa eu ver como é que para. Parei. Então, o próximo, depois de recursos, né? Que é essa parte do como, a gente vai ter as parcerias e, por último, a estrutura de custo. Certo? Pedro, acho que é Pedro que está com parceiro. Não, Pedro já falou. Quem é que está? É Alan. Alan, tu quer que eu compartilhe, né? Deixa eu compartilhar. Isso. Oi. Dá para me ouvir direito? Dá sim. Deixa eu só abrir aqui. Ok. Pois bem, esse foi o trabalho que eu fiz com o Alexandre, do outro grupo, envolvendo a parceria do Canvas. E aí a gente vai começar pela essa parte verde aqui, a lado direito. Então, parceiros
são todos aqueles que podem contribuir não só como atividades-chaves, mas como também recursos-chaves. No caso de atividade-chave, a gente tem que questionar quais são os recursos-chave que serão necessários adquirir desses terceiros. Atividade-chave, no caso de terceirização mesmo, de alguma atividade específica a qual a empresa ou o produto necessite, seja uma peça, seja um tipo de serviço para atendimento ou de controle de pessoas. E recursos-chave, em relação a recursos-chave, a gente deve questionar quais serão as atividades-chave que esses parceiros realizarão, que são, como eu posso dizer, são atividades-chave ou são recursos-chave que esses parceiros fazem para compor a produção ou a realização de um evento gastronômico, por exemplo. Então, por fim, você tem que definir quais são os seus principais parceiros, de acordo com suas necessidades com a sua empresa, e quais serão os seus principais fornecedores. No caso, fornecedores de algum tipo de produto específico, ou no caso na gastronomia, fornecedores normalmente se referencia a alimentos, a comida, sei lá, ceasa, lojas de carne, esses tipos de produtos que são os fornecedores principais que agem dentro de um empreendimento gastronômico. Existem 3 tipos principais de parceiros, que são os que executam a otimização e economia de escala, os responsáveis pela redução de risco e incerteza, e os para serviço de infraestrutura e terceirização. Para serviço e infraestrutura. Que é essa parte de terceirização que está conectado a essa parte verde quando eu falo sobre atividades chaves ou recursos chaves. Normalmente são coisas feitas por terceirização, exceto os fornecedores. Em relação à otimização e economia de escala, ele está muito relacionado a suprimento ou facilitação de atividades e recursos do negócio. Em relação à redução de risco e incerteza, eles buscam a redução de riscos, aumentando a segurança a partir de soluções efetivas. São parceiros que trabalham ajudando com soluções práticas e efetivas de acordo com o perfil da empresa ou de acordo com o produto que está sendo vendido por essa empresa. E para serviços e infraestrutura é a terceirização, que eu citei anteriormente do lado com esses post-its verdes aqui, que você abre mão da produção da parte de um produto ou de serviço de negócio. Normalmente, quando a empresa é muito grande e a grade de funcionários não consegue cobrir todos os serviços ou todas as etapas da produção de uma peça ou algum produto final da empresa, eles acham mais lucrativo contratar uma terceirização do que aumentar a quantidade de funcionários dentro da empresa. Então, eles contratam uma terceirização que sai mais barato e essa empresa de terceirização é quem vai se responsabilizar de chamar os seus trabalhadores, chamar as pessoas que trabalham para essa empresa de terceirização para que elas componham o grupo que vai atingir nessa empresa e eles concluam essa parte da produção de algum produto ou de serviço de negócio. E aí, eu e Alexandre, nós trouxemos alguns exemplos também. Um exemplo fácil, por exemplo, a terceirização de ingresso para festa de mais de 300 pessoas. Ele usou um exemplo de quando ele fazia caloradas na outra faculdade que ele cursou, e ele percebeu que ele precisava de um controle de ingresso, e como o grupo dele era pequeno, que organizava esses eventos, essas caloradas na faculdade, ele precisava de alguém que controlasse esse fluxo de pessoas, que produzisse os ingressos e só distribuísse 300 ingressos para que houvesse um controle de pessoas, para que a festa não saísse do controle. O exemplo dos que a gente trouxe é uma empresa de bebidas que oferece venda consignada e transporte de carga. São as empresas que trabalham oferecendo a bebida e já cobrindo custos de transporte da carga ou de venda consignada. Você, de acordo com uma quantidade X de venda, o produto acaba saindo mais barato. O exemplo 3 é um apoio monetário de empresas privadas na produção de protótipos por universitários.
Aqui é mais uma questão de otimização e economia de escala, onde esses estudantes universitários contêm protótipos ou vão para feiras com ideias, e aí esses olheiros ou responsáveis por empresas privadas acabam conhecendo esses projetos que os estudantes universitários têm, e eles acabam dando uma quantia de dinheiro ou um apoio de estrutura para que esse protótipo tenha pé, porque mais à frente vai ser útil tanto para essa empresa específica ou no contexto geral. E um exemplo 4, falando sobre fornecedores, a gente usou um exemplo de fornecedores chaves de difícil acesso, como fornecedores de pedras preciosas, ou, por exemplo, na gastronomia, essas trufas europeias, que são produtos de difícil acesso, ou que não existem muitos fornecedores no campo, e é necessário que você tenha fornecedores chaves ou fornecedores específicos, que você tenha confiança para comprar sempre neles, porque a disputa por fornecedores nessas áreas específicas é bastante elevada. E a quantidade de fornecedores é bem limitada, então é necessário que você tenha fornecedores chaves para que você tenha acesso a esse tipo de produto que você ou sua empresa estão vendendo. E é isso. Essa é a minha parte de parcerias. Agora a gente vai para a última, né? Que é a estrutura de custos. Eu vou reabrir aqui o dos meninos para a gente poder concluir. Pode ser também. Gente, eu vou ter que sair do computador, mas eu vou continuar aqui pelo 3G, tá? Pela reunião, assistindo a reunião pelo 3G. Tá bem, tá bem. Ok. Pronto? A gente já pode? Podemos sim. Pronto. Em relação aos custos, a ideia, né, dessa etapa do Canvas é para saber quanto esse negócio ele vai custar, né? Quanto ele é necessário para ele se manter e ele para ele ser criado. Então é para somar-se todos os custos necessários para a sua criação, né? Toda a questão de quanto em relação às atividades, aos recursos, quanto disso vai ser necessário para se manter o negócio. Aí, só um minuto. Como eu falei, né? Vai ser quanto necessário a operação e todos os custos, a soma de todos os custos relativos às atividades chaves e aos recursos chaves. Nesse ponto também é importante avaliar a questão das parcerias, porque a ideia é reduzir os custos, né, para otimizar o negócio. E esses custos também estão associados à ideia e à proposta de valor do negócio. Quer falar dessa parte? Falar isso. E esse aqui também, ele está mesclando. Custos fixos? Sim, aí os custos a gente pode dividir aí em, vamos dizer assim, duas categorias, né? Que se subdividem em mais duas. Eles podem ser custos diretos ou indiretos. E aí os diretos são aqueles mensuráveis, você consegue facilmente mensurar. Os indiretos são os que não são facilmente mensuráveis. Os diretos
eles não precisam passar pelo rateio dentre os segmentos, e já os indiretos, eles têm um rateio interno dos segmentos do empreendimento. Já os custos também podem ser divididos em fixos e variáveis. E os fixos são aqueles que, independentemente do quanto se produza, do quanto se venda, eles não se alteram, né? Por exemplo, custo com funcionário, o custo fixo, né? Aquela taxa fixa de energia, taxa fixa de água, né? E aí tem os custos variáveis que eles variam, sim, de acordo com o quanto se produz, o quanto se vende. E aí ele varia de acordo com o volume da produção, né? Só um instantinho. Sim, aí voltando. E aí, já falou essa parte, né? Já. E aí Tipologia. Receita, misturando receita com custo, misturando tudo. Aí os custos são de acordo com o tipo de empresa, o tipo de negócio. Vai ser uma empresa que ela foca no custo reduzido? Então, essa empresa, ela busca, ela ganha mais com o volume, né? Se ela... Só um minutinho. Então, a ideia é que se elimine todo e qualquer custo não necessário, né? E aí, que é voltada para o foco no valor, ela vai não se preocupar tanto com o custo, né? Mas aí ela vai ter esse ganho dela nessa priorização do valor. Então, o valor, né, é o principal foco dessa empresa. Tem também as empresas de custo fixo, que essa daí depende mais de mão de obra especializada, de recursos especializados, que aí está mais voltado para clínicas, né, e fábricas. E aí a gente entra também na tipologia de escala de venda, né, que é um segmento em que é voltado para quem ganha em altos volumes. Tem também o segmento de grandes clientes, que aí você tem os grandes clientes governamentais ou grandes empresas, e o de escopo, que é a diversidade de mercado, ou seja, são aqueles... são mercados que vendem diversos bens, só que do mesmo ramo, né? Como se fosse um Walmart da vida. Aí só para fazer uma diferenciação, porque a de custo reduzido, ela vende o produto mais barato, mas aí você consegue eliminar alguns custos, enxugar, né? Para conseguir vender esse produto mais barato. E é importante um alto volume de vendas para que você consiga obter lucro. E aí, na escala de venda, normalmente o custo dessa produção é alto. E aí é importante você aumentar esse volume de produção de venda para que esse valor, esse custo seja diluído em relação aos custos fixos. Não sei se eu fui muito clara. E é basicamente isso. Assim, de forma bem resumida, né? Vou essa parte aqui? Já falei. Beleza, é isso. Então, pessoal, a gente viu assim, né,
concluindo rapidinho, para a gente poder mostrar lá como é que eu estou fazendo o campus todinho. E aí vocês darem sugestões e a gente poder ir mexendo, sem estar assim, todo mundo junto, né? Eu vou postando e aí a gente vai comentando lá no WhatsApp mesmo, porque senão essa reunião vai demorar muito, porque o mapa vai ficar enorme, né? E aí eu peço sugestão com vocês. Mas concluindo de forma geral, né, a gente viu que o Canvas, cada parte que a gente... Eu acho que agora encerrou, não? Com custos? Não, eu tô falando, encerrou com custos, foi o último. De vocês era o último ponto. Mas eu tô dizendo assim, eu vou fechar rapidinho uma conclusãozinha que eu queria. Quem quiser comentar, depois comenta também, certo? A gente viu que cada parte assim que a gente vai mexendo dentro do Canvas, a gente vai ajustando o resto, porque todas elas são interligadas, não é isso? Então, vejam, o que foi que eu fiz? Eu vendo lá os mapas de todo mundo que a gente compartilhou no grupo, né, para todo mundo ver, todo mundo acompanhar, eu comecei a fazer um mapa. Ele tá feinho ainda, tem que dar uma organizada, porque ele tá meio bagunçado e um pouco grande. E aí o mapa aqui tá faltando algumas partes que ainda não tem, que tem que colocar. Qual é a sugestão que eu vejo para a gente modificar para não ficar? Porque, pelo que eu entendi, a gente tem que fazer um novo mapa mental. E não ou vocês entenderam que o que tem que ser feito é pegar esses mapas que cada um fez com a dupla e fazer um quebra-cabeça realmente, ou seja, fazer... Eu entendi que era para fazer um novo. Eu entendi que era para fazer realmente o novo, e aí eu acho que a gente vai ter que dar uma enxugada, né, infelizmente. Não, vai ter que tirar algumas informações. Pronto. Aí o que é que eu estava fazendo, né? Eu passei na íntegra, não deu tempo de passar o de vocês e o de Pedro, porque eu vi depois, então não consegui, não tive tempo de colocar. Mas aí a gente pode fazer ir mandando print. Eu passo mandando print do que eu vou fazendo. E aí a gente vai comentando no WhatsApp para ver as ligações e o que é que a gente pode tirar ou deixar junto. Entendeu? Sim, sim. Não sei se funciona assim para vocês. Porque também aqui eu coloquei como cada um mandou, né? Eu coloquei o meu, eu coloquei o de vocês, cada um como eu entendi, na verdade, porque alguns usaram outros formatos e aí eu coloquei de acordo com o que eu entendi. E aí a gente pode ir organizando dessa forma e fazer uma redução, porque como muita coisa está interligada e muita coisa a gente falou no outro, então a gente pode reduzir essas partes que já estão comentadas ou então puxar só a setinha para lá. E aí fica mais tranquilo. Pode ser assim, eu estou no 3G, então fica complicado, mas de tarde eu consigo realmente me debruçar em cima disso aí e ajeitar. Por mim, pode ser. Pronto. Eu não sei se eu consegui compartilhar com todo mundo esse mapa, porque eu tentei compartilhar aqui, ele tem uma ação de compartilhar, eu fiz um grupo e fiz uma ação de compartilhar. Deixa eu ver onde é que foi aqui. Chegou no meu e-mail. O meu também chegou. Eu só não sei se vocês conseguem, mexer nele ao mesmo tempo que eu mexo, entendeu? Entendi. Posso testar hoje à tarde também. Na hora que você estiver fazendo. Aí a gente pode ver se vai todo mundo mexendo com quem já recebeu e conseguir o compartilhamento desse mapa. Eu compartilhei no grupo, né, justamente nesse grupo que a gente tinha feito, que foi esse de empreendedorismo, então já está aqui. Porque o que eu fiz com Clara, que não foi o que eu apresentei, né? Eu já apresentei o que eu já tinha modificado, ele foi de outra vez que eu fiz com ela, só que a gente não conseguiu compartilhar entre eu e ela para as duas mexer ao mesmo tempo. E aí eu não sei se consegue, se isso é possível. Certo? Então, a gente pode finalizar por aqui. Eu Vou encerrar a gravação. Pode encerrar.